Aqui é o Pastor Felipe e esse é mais um Minutos que Transforma. Na meditação dessa tarde, nós continuaremos analisando a figura de Paulo, mas na verdade pensaremos um pouquinho mais na visão teológica de Paulo, nos aprofundaremos mais um pouco sobre o relacionamento que ele tinha com o nosso Senhor e como que, a partir da ação do Espírito Santo, ele transpõe, ele traz esses princípios para nós através das cartas. Nesse caso, a carta de Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32. Nós leremos e depois eu vou fazer uma breve análise sobre ela, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptíveis, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aqui a gente está falando um pouco sobre a injustiça. Paulo visualiza a injustiça humana e apresenta essas práticas humanas que são contrárias à vontade do Senhor. A ideia desse ciclo de meditações que faremos nessa semana é justamente a ação de Cristo para com toda a humanidade, a universalidade da mensagem de Cristo. E nós analisamos nessa tarde esse princípio, princípios universais. Essas características erradas, esses erros, eles fazem parte da sociedade humana, de todas as sociedades humanas. Em toda a sociedade humana há mal, há morte, há insensatez, há práticas errôneas. Mas uma outra característica dessa universalidade da mensagem de Cristo é que, além da gente perceber que o ser humano é pecador
e ele se distanciou da glória de Deus, nós também percebemos que esses alertas e esse tipo de conduta correta, ele também é um alerta para toda a humanidade. Diferente da forma com que se entendia no início, de que a mensagem era restrita aos hebreus, aos judeus, nós entendemos que a mensagem de Cristo é para toda a humanidade, seja ela de alento e de cuidado, seja ela de alerta. Então, que possamos entender que há um alerta para nós nesse texto, para que possamos entender que tipo de conduta temos tido, que tipo de conduta nos faz distanciar do Senhor e entender que ela é indesculpável. Não tem desculpa para nós, porque a mensagem de Cristo foi revelada a todos os homens. Então, não devemos nos colocar ou achar que somos desculpáveis. Não tem problema porque ele não sabia o que estava fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo. E nós sentimos, pela ação do Espírito Santo, pela ação do Senhor, que um tipo de conduta errada é errada, mesmo em um ambiente social apresentando de forma contrária. Nós temos essa orientação, e essa orientação vem da universalidade da mensagem de Cristo. Então caminhe com Cristo, viva de acordo com a vontade de Deus e entenda que se continuarmos com condutas ruins, o que nós buscaremos para a nossa vida, infelizmente, é a consequência e o momento cabal, que é a morte eterna. Então que possamos buscar a vida e vida com abundância, para que possamos viver a prática de vida diária e viver na eternidade com esse Cristo que mandou e que deu a mensagem para os discípulos para que elas chegassem até nós de forma universal, porque Cristo ama a todos. Que Deus os abençoe, tenham uma tarde e noite abençoada.